Porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha, e a dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. Aurora Reserva, feito para você. Guerrinho, o Inter está anunciando a possível contratação de um lateral reserva do Vasco da Gama. Pegadinha, Pedro. Será? Tu não pode estar trazendo reserva do Vasco da Gama. O Vasco Eu da também Gama está acho. lutando para subir e o cara não é titular, alguma coisa ele tem. Ou ele não é bom profissional, ou ele não é bom jogador. Não. O Internacional precisa de qualidade. Qualidade. Ah, mas ele pode vir a ser... Não, Internacional... Quem gosta de futuro é cartomante, rapaz. Entendeu? Tu tem que pegar agora, vai lá, contrata agora. Quem é o cara que tem que contratar? Não dá para trazer o rapaz do Ipiranga, esse aí, que é barato. A gente já viu jogar. Gedeilson? Não é mau jogador. É para ser reserva. Não dá para trazer esse? Concordo plenamente com você, Guerra. Para você trazer, com todo o respeito que merece o profissional, mas o cara que é banco do Vasco na Vasco, você traz o lateral direito do vice-campeão gaúcho. Eu penso assim. Eu acho, pode vir a ser. Não, o futebol é momento. Tu vai lá e contrata um cara que na hora que não tiver o teu titular ele vai entrar e não vai deixar saudade. Não, mas é questão de negócio de ocasião. Negócio de ocasião tem joalheria. Tu vai lá e compra um anel lá, uma coisa desse tipo. Não. Agora tem que botar qualidade. O Internacional está de olho na Sul-Americana. O Internacional quer fazer uma campanha melhor no retorno. Então tem que trazer qualidade. Não é, com todo o respeito, pode vir a ser um craque no futuro. Mas hoje ele é reserva do Vasco da Gama, que está capengando na Série B. Por que ele não é titular? O Inter vem de uma experiência também que não deu muito certo por enquanto, né? Não estou dizendo que daqui a pouco não possa dar certo, né? As pessoas precisam de outras oportunidades. O Inter fez um investimento no PV, no Paulo Vitor, que na época do Botafogo, o Botafogo já tinha subido, mas era um universo semelhante, assim, né? Embora ele fosse titular, e era titular ainda o PV, né? Tava jogando, tinha jogado o Campeonato Carioca e as coisas não aconteceram, tanto que o Inter está procurando atrás de lateral. Então o Inter tem que ter cuidado, porque a questão central é o contexto. O Inter precisa de um jogador para agora, né? Se não tem o Bustos, ele precisa de uma alternativa que não seja o mercado, porque o mercado no mano a mano ele é driblado. O alemão está nos dando uma ideia de que eventualmente naqueles jogos do Campeonato Gaúcho tu pode ver jogadores. Por isso que vale pro Gedeilson, Pedro. Muito boa. Por isso que vale pro Gedeilson. Isso mesmo. Aliás, o Gedeilson teve também na planilha do Grêmio e acabou depois não sendo contratado, né? É estranho, né? Porque ele é bom jogador, né? Que ele mostrou dentro de campo, né? Pelo menos para receber uma oportunidade, né? É porque não está se falando que ele venha para ser titular do Inter, saindo de uma Série C do Brasileiro para a Série A, saindo do Ipiranga para o Inter. Aí é uma ponte traumática demais. O que está sendo cogitado é que o Inter não tem um reserva para o Bustos. Se você quiser um jogador que tem sido regular na carreira, que jogou bem contra Grêmio e Internacional, que é bom apoiador, que é um jogador experiente, você não vai revendê-lo para o exterior a seguir, mas ele vai lhe dar uma entrega técnica, o cara está aqui e não é caro. Ele é um tipo de negócio até parecido com o alemão. Se o alemão não desse certo, ninguém condenaria o Inter por ter tentado, porque o custo foi baixo. Se o alemão der certo como está dando, é golaço da direção. Você pode fazer o mesmo raciocínio para o lateral direito do Ipiranga. Agora, o importante é que o Inter está recebendo de volta para o jogo contra o Atlético Mineiro no domingo e depois na próxima semana contra o time peruano lá pela Sul-Americana, seus dois laterais, porque estava difícil ali, né? O Tauan Lara não, Pedro. Eu tenho para mim que se deixar jogar, o Tauan Lara toma conta do lugar. Ele tem muita qualidade e potencial para ser titular com seus 18 anos. Compreendo que ele não seja titular agora. Devagarinho, né? Devagar, tá bem. Mas do outro lado você tem razão. Não foi mal contra o Palmeiras. E olha aqui, sabe quem é que ele estava cuidando? O Scarpa. Que não jogou do lado dele, né? Ele não foi mal, não. Não nada foi disso. Mal. O problema foi o mercado na direita. Esse foi o mercado. Uma pauta proposta pelo Pedro e pelo Felipe hoje no Esportes ao Meio-Dia e o Pedro na coluna é sobre a possibilidade de o Inter jogar um 4-3-3 com o Wanderson de um lado, o Pedro Henrique do outro, alemão de centroavante, 3 no meio. Claro que dá para fazer. Eu disse no Esportes ao Meio-Dia que se você puser, nem estou falando do Alan Patrick e do Tyson que não estão prontos, mas com este meio campo de Gabriel, Edenilson e Depena, você não tira o Edenilson do lugar. E você obrigará, por óbvio, que os atacantes tenham um papel defensivo. Mas aí eu faço a seguinte questão, Diogo. Você precisa dizer para o Pedro Henrique que ele tem que marcar?
Pedro Henrique joga sempre pelo prato de comida. Você vai dizer isso pro alemão? O alemão sabe. E o Wanderson veio do futebol europeu, tanto quanto o Pedro Henrique, ele sabe que o atacante tem função defensiva. Então dá para jogar sim. Tá, mas quando voltar o Alan Patrick, daí quem sai? Aí para mim sai nessa ordem, ou o Depena ou o Edenilson. O Depena, embora ele não venha fazendo alguns bons jogos, ele tem números bem interessantes. Se o assim, Internacional jogar desse jeito, aí volta o Alan, o Patrick. Tais, e tira ou o Depena ou tira o Edenilson, o Internacional toma, em cada jogo, toma 2 gols. Em cada jogo. Eu tô curioso, eu acredito vai que ter não, que mas fazer, vai ter que Tá fazer tomando 4. bastante gol, né? Não, vai ter que fazer 4. Por quê? Porque tu tem que primeiro proteger a tua defesa. O teu volante é muito abaixo do normal, entendeu? Aí daqui a pouco o Edenilson vai ter que se soltar. O Alan Patrick vai ter que se soltar. Quem é que vai marcar? Não, mas o Edenilson se soltar é o que quebra o Edenilson toda vez que se exige dele esse protagonismo. Pois ele tem que ser surpresa. Mas ele quem não é que vai pode ser marcar? o efetivo. E para marcar, como é que faz? Mas ele é volante a carreira inteira. Se ele não marca mais, por que ele não marca mais? Porque o Internacional joga com outros 2 volantes na frente dele. Não, só quando joga o Johnny, Guerra. Senão é ele, o Depena e o Gabriel. Mas o jogo contra o Palmeiras agora, que era o mais forte, foi Dedéu, né? bom, Credo, mas não deu errado pelo Johnny. Deu errado porque tu não tinha o centroavante para segurar o Palmeiras veio pro teu campo. Eu discordo de você. Para mim deu errado porque o Edenilson sai do A lugar, grande verdade é que primeiro o gol do Palmeiras é de um zagueiro. O zagueiro não tinha quem marcar, ele veio embora. Não tem a quem marcar. Gustavo, não sei o que, foi lá na área do Internacional, deu um tapa na bola. Eu concordo com você, que o alemão deveria ter começado porque o Wanderson não está 100%, mas que o meio-campo do Internacional ficou muito torto e que toda vez que o Edenilson é lançado à frente, ele joga menos e o Inter joga menos, o campo é que está mostrando. Mas o Edenilson tu não pode prender ele. Se tu prender ele, tu perde um jogador surpresa na frente. Mas então, ele do lado ele fica preso. Mas não, depende. Não, na frente é que ele fica preso, né, Guerra? Se ele vem de trás, não. Claro. Agora, tem que ter alguém que marque no meio campo. Olha só, o Inter contra o Palmeiras no primeiro tempo tinha 2 linhas de 4. Na linha mais adiantada, o Edenilson por um lado e o Pena pelo outro lado. Esses 2 jogadores nessa função, mais à frente, eles acabaram ficando sem função. Acabaram ficando sem função. O Inter acabava tendo que sair com Johnny e Gabriel. E aí as coisas não aconteciam. O passe vinha errado, não retinha a bola, etc, etc. Além da questão do centroavante, que não tinha o pivô lá para dar uma bola, segurar e esperar o time sair. Quando o Edenilson e o Pena voltaram no segundo tempo, uma função mais central, o Inter redesenhado, com um volante, o Edenilson pelo meio e pela direita, Pena pela esquerda e o Maurício lá na frente, aí o Inter jogou. O que eu acho que a questão central é o seguinte, isso é fato, o Inter está se defendendo bem menos, o Potter já, inclusive, há algum tempo atrás ele vem repetindo isso. E o Inter vem se defendendo menos com Edenilson e Pena. Então, em algum momento, esses 2 jogadores estão entregando menos defensivamente. Mas não se defendeu melhor com o Johnny, vamos deixar. Que contra o São Paulo, o Johnny está em campo, o São Paulo empata. Concordo. E no primeiro tempo contra o Palmeiras, o Johnny está em campo, não por culpa do Johnny, sim porque tira o Edenilson do lugar e o Inter toma uma roda histórica. Não, perfeito. É por isso que eu acho que é uma questão coletiva aí, não é A ou B. Isso. O Edenilson, no jogo contra o Palmeiras, o Mano deu uma função para ele que realmente não é. O Edenilson é um cara que ele precisa atacar espaço. O Edenilson ficou livre. Ele era um cara livre para ser porque como ele jogou com 2 atacantes de velocidade, e um tava no Itaquerão e o outro no Morumbi, nenhum deles no Allianz Parque, eles não dialogaram a tarde toda. O Edenilson era o cara para afundar, para infiltrar e ser o cara de surpresa dentro da área, que é uma característica dele, mas o Edenilson não conseguiu. Mas é que ele já receberia a bola mais na frente, Léo, aí quebra o cara. Ele vinha de trás, Maurício. Ele recompunha atrás e ele era o cara que tinha liberdade para entrar. Mas, enfim, eu acho que é possível, sim, Maurício. A gente debateu isso ontem e me chamou muita atenção. Até na jornada eu mencionei isso, que a ideia que é possível, você diz, é o 4-3-3. A ideia que a Chapecoense aplicou ontem, com 2 caras de lado e mais um centroavante e 3 no meio, é a ideia que a gente tinha debatido no Sala pro Inter, com Pedro Henrique e Wanderson. E aí, o que acontecia com a Chape ontem? Não estou comparando jogadores, não, é só a ideia de jogo. A Chape, quando ela marcava, isso causou uma dificuldade para o Grêmio até a expulsão, ela fechava com as 2 linhas e um dos jogadores do meio, geralmente o mais avançado, acho que era Fernando Ferreira, Felipe Ferreira, ele ficava ao lado do centroavante. Tu marcava num 4-4-2. E os 2 caras de lado, o Christian e o Luizinho, vinham e recompunham ao lado dos marcadores ali, dos volantes.
tu fica com um sistema sólido e como tu tem caras que atacam o espaço com muita velocidade, tu vai ter essa saída rápida, essa alternativa. Só que Pedro Henrique e Wanderson, por característica, e é deles isso, eles vão ter que executar dupla função. Função de marcar quando o time for atacado claro, e de claro. correr em direção ao gol quando tiver com a bola. Mas aí qual é o Não, ponto isso que nem você se dá discute jeito, Diogo? Você dá jeito fazendo a tal da palavrinha mágica do modernês do futebol, que é a compactação. Você não vai querer que um atacante como o Pedro Henrique ou o Wanderson corra 105 metros, que é a profundidade do campo. Ele vai ter que correr menos. Como é que você faz? Encurtando o campo. As linhas mais próximas, sempre considerando que a linha do meio, para mim, não é linha, é setor, mas aí é semântica, né? As linhas mais próximas, você faz com que o cara, em vez de correr 100 metros atrás do lateral, ele vai correr 30, 40. Depois não é mais com ele, o time está compactado. Mas isso tem que ser treinado, trabalhado. Antes do Léo aderir ao 4-3-3, eu estava pronto para dizer aqui o seguinte: eu vivi para ver eu e o Pedro defendendo um 4-3-3. Tá vendo? O mundo é assim. Mas com um volantão, né? Mas tem o volantão. volante, tem o volante. Mas só que aquele volante baixinho do Inter, eu quero tirar ele também, aquele anãozinho lá. Se a gente Mas tu for- gosta dos pequenininhos só do Palmeiras, que tu dá um falar vago nisso, pra frente? Não, falar nisso, onde outra é que coisa. anda? E Onde é que- atacante, né? Onde é que anda a grande contratação Lisieiro? Está de licença prêmio? Não, ele está sendo Tava no colocado banco em em negócio. São Paulo. Ah, tá no banco. Tá. Foi ver a São Paulo tá família, no né? Foi ver a família. Essa ideia que o Pedro, o Maurício e eu defendo, do 4-3-3, ela remete muito, mas muito mesmo, ao futebol do final dos anos 70 e virado dos anos 80. E aquilo que a gente falou antes de o futebol resgatar antigos sistemas, antigas fórmulas, atualizá-las e jogar de novo no campo, né? Porque os times jogavam assim no final dos anos 70. Sim, no 4-3-3. atualizar é dar função defensiva para atacante, né, Léo? Era o 5, Tem uma- 8 e o tem 10 uma dos história- ponteiros no centroavante. Tem uma história maravilhosa do Cláudio Duarte, uma das tantas, né? O Cláudio é um contador de histórias, que o Ortiz, num Grenal, o Ortiz, ponteiro esquerdo do Grêmio, tinham pedido pro Ortiz marcar ele. E aí o Claudião disse Ortiz, e o Ortiz estava bravo, por querem que eu te marque, Claudião, eu sou atacante, Isso é sou da seleção 76. argentina. E aí o Claudião disse, Ortiz, fica tranquilo, eu vou ali, dou uma cruzadinha e já volto. Eu defendo, Maurício Saraiva, que os grandes e os melhores jogadores necessitam estar em campo. Agora, como é que vai ser? Como é que o Inter vai defender se ele é tão ofensivo? Problema para Mano Menezes, que ganha uma fortuna, resolver. No Grêmio. O Grêmio não tem isso, o Grêmio não tem aquilo. Problema para o Roger resolver. O problema agora do Lucas Leiva, onde é que ele vai entrar? Quem é que vai fazer treineiros, isso? né? Problema para ele resolver. Agora tem que jogar os melhores. Como é que tu vai tirar o alemão do time hoje? Como é que tu vai tirar o Pedro Henrique? Como é que tu vai tirar o E Wanderson? deixar o Wanderson Não no pode. banco não tem condição. O cara, quando se machuca, era o melhor jogador do time. No né? Inter vai ser um momento histórico, porque há quanto tempo o Inter não tem... Bom, o Inter ficou um tempão sem um ponteiro, não é 2. Há quanto tempo não tem definidos como tal, titulares, 2 extremas e um centroavante, ou 2 ponteiros e centroavante? Olha... Mas é faz difícil tempo, o Mano hein? tirar volante do time, né? Mas O eu Mano acho outro dia muito- até falou brincando, vocês sabem que eu gosto. E a história do Inter está muito ligada a 2 ponteiros e centroavante, né? Valdomiro, Flávio Lula, Valdomiro, Dario Lula, o Nilson, Edu e Maurício. Eu não vejo muito Maurício, problema um cara que se machuca assim, vai pro banco e quem entra no lugar dele vira destaque do time e ele Mas tem que esperar. essa figura não existe, né? O Pedro Henrique pode jogar com o Wanderson, né? Não é sei. obrigatório que o Wanderson espere porque o Pedro Henrique melhorou. Você pode Desde ter que os o dois. Inter marque. Claro, Se mas não marcar, não adianta nada. não, aí vai sair um, evidente. É. Mas eu vou você marcar pode vocês tentar. agora, vou marcar todinhos e vou chamar o intervalo Acho comercial, justo, acho justo. notícias, e nós voltamos logo depois. 2h mais 3. Cooperativa Santa Clara, a marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos na pesquisa. Marcas de quem decide, há 110 anos fazendo tudo para você fazer melhor. Boa Vista Country Club, conheça o lançamento da Cirela Goldstein, com uma vista inacreditável. Apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte, visite o decorado, Rua Azevedo Sodré, esquina com a Anita Garibaldi, saiba mais em cirela.com.br. Bom, Leonardo, tu acredita ainda que o técnico possa enfrentar o Atlético, por exemplo, com os 3 atacantes? Eu acho que é uma solução. Porque o Mano vem tentando acomodar Wanderson e Pedro Henrique no time. Contra o São Paulo, ele ensaiou os 2 juntos no ataque, não deu resultado. Ele repetiu contra o Palmeiras, também não deu resultado.
Me parece que o Pedro Henrique ele se estabelece no time pelas boas atuações, o campo tá escalando o Pedro Henrique, porém, né, como disse o Maurício, o Wanderson quando sai é a grande referência técnica do time ao lado do Alan Patrick. O Mano vai ter que encaixar os dois. E o alemão também está pedindo passagem. Então nós temos aí 3 jogadores que, um por protagonismo pré-lesão e por merecimento, e por ser um jogador que tem 1 contra 1 e o desequilibra, e outros 2, os alemães, né, o Pedro Henrique e o alemão, o campo está escalando os dois. O Mano pode sim fazer isso, até porque, Pedro, o Atlético usa muitos lados do campo, né, com o Mariano e com o vem Arana. 4-3-3 também na estreia do Exato. E não, Maurício, e o Atlético é muito forte pelos lados, né? O Arana é quase um atacante, principalmente, né? Vem Keno de um lado, o Vargas do outro, o Hulk por dentro. O Mano vai ter Alan, que- Jair desculpa, Guerra, Alan, Jair e Nacho, ou o outro gringo, O Zaratio? o Zaratio. O Zaratio Mano- acho que não está voltando, né, Maurício? O Ainda Mano- tem uma dúvida. O Mano vai ter que optar. Ou o alemão, ou o Pedro Henrique, ou o Everton. Wanderson. O Wanderson, vai ter que optar. E a coisa é bem simples. É mais fácil tu trazer os homens da frente para bloquearem, acompanharem os laterais no meio-campo, ou é mais fácil tu povoar o meio-campo para tentar tomar a bola e abastecer os teus atacantes que estão mais próximos do gol do Posso te adversário? dar uma letra C, Guerra, mas Sim. pode ser mais fácil os laterais adversários se preocuparem com os seus ponteiros. Mas esse é o normal do futebol. Pois é. Hoje mudou tudo. Hoje o ponteiro vai acompanhar o lateral lá na linha de fundo do seu próprio campo. Não. O lateral tem que ter cuidado com o atacante. Isso é beabá no futebol. Não, olha, tu volta. Eu me lembro que o Internacional jogou com o Abel e o Abel botou um jogador para seguir o Abner. O Guilherme Foi. lá, o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme. Sabe o que aconteceu? O Internacional não viu a bola. Não, o Abner tem que cuidar do Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme é que é atacante. Não, mas tu volta com ele até a nossa bandeirinha de escanteio. Não, meu filho. Tu povoa o meio-campo para tomar a bola e tu olha para frente, tem 2 caras na frente para chegar no gol do adversário. Não, nós vamos fazer diferente. Tu traz os 2 da frente para vir até o meio-campo para eles ficar bem longe do gol do adversário. Que aí nós não vamos fazer nenhum gol. Nós vamos nos defender. Não, futebol tem lógica. Mas tem uma saída para te impedir os extremas de virem até a bandeirinha de escanteio e marcar o lateral. Se tu tiver organizado e tu retomar a bola onde perdeu, eles não precisam correr até aqui atrás. Eles vão correr menos. É o encurta. Eles vão correr menos. Tem a linha próxima. Desde que tu tenha meio-campo. Não, Se tu não tiver meio-campo, tu pode ter o que tiver. Pode ter polícia civil que eles não acompanham. Não, perfeito, mas então o cara pode ser um atacante, ter uma função de marcação muito expressiva coletivamente e não precisar vir até a bandeirinha aqui atrás. Aí o time tem que se Não, organizar. é que o pra isso. relativizado disso, na discussão que a gente faz, Guerra, assim, em relação à quantidade de jogadores de meio campo. O Inter tinha 4 contra o Palmeiras. Parecia não ter nenhum. Porque eles não conseguiam. Primeiro tinha um fora do lugar, o Edenilson, e os outros não conseguiram ter a bola. Eram 4. Mas aí a qualidade do Palmeiras. Perfeito, O Palmeiras- mas se você o puser Palmeiras qualidade para responder o Atlético, Palmeiras- o Guga se preocupa com o Wanderson o e o Palmeiras- Arana com o Pedro Henrique. Guerra. Mas aí tu vai ter 1 contra 1. Tu vai ter eles atacando. Agora tu vai precisar tirar um deles para povoar o teu meio-campo, porque senão tu vai correr atrás do rabo. A bola vai estar com o Atlético. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que os 2 da frente não serão abastecidos, como não foram no Parque Antártico. Tu dá a bola para quem tem qualidade no meio-campo, ele te enrola. Ele faz tu correr a tarde inteira. Dá no Scarpa. Ah, ela não tá mais com o Scarpa, agora ela tá no Veiga. Ah, mas ela estava no Veiga. Não, agora ela tá no Zé Rafael. E agora? Pá, agora ela chegou no Dudu. E tu tá, sabe como? Tomando calmante. Tu tá enlouquecido. Não, tu tem que ter a bola para jogar. Agora, tu só tem a bola se tu tiver meio campo. Se tu não tiver meio campo, tu vai chegar esporadicamente na área do adversário. Mas esse meio-campo do Atlético, Guerra, que tem qualidade, e mais do que o Inter. Vamos combinar aí, vamos fechar esse acordo. Alain, Jair e Zaratio ou Nacho é um meio-campo de melhor qualidade do que Gabriel, Edenilson e Depena. E pelo menos 2 dos 3, os do Atlético são melhores. E você pode pensar que o Edenilson jogaria na do Jair no Atlético Mineiro.
Agora, o contraponto que eu faço a você como possibilidade, não desgosto do seu time, tá, Guerra? Porque o time anterior que o Inter vinha jogando era Gabriel, Edenilson, Depena e Alan Patrick. E dava muito certo. E na frente um atacante com um alemão, Wanderson com um alemão. Aí tem o crescimento do Pedro Henrique. Você está na sua casa, é contra o Atlético Mineiro, estreando treinador. O Atlético é vulnerável defensivamente. Mostrou isso recentemente. Então o que você pode fazer? Você vai acionar os seus pontas de maneira que eles preocupem os laterais apoiadores adversários. É uma estratégia, acredito que pode dar certo. Mas evidentemente no 4-4-2 anterior estava dando. Tinha Alan Patrick e Wanderson, né, Paulo? O problema é que para isso funcionar, o Wanderson tem que estar melhor fisicamente, mais encaixado, né? Porque ele tá voltando, então eu acho que por isso também pesa muito a decisão. Eu entendi lá no Allianz Parque, a gente entendeu o que estava acontecendo no começo do jogo, né? Eu digo antes de começar o jogo, né? Mas como o Wanderson não tá aí na ponta dos cascos, que tu pode falar pra mim, não, vai estar no ponto dos cascos, vamos começar a jogar. Talvez não uma partida como essa. A pior sequência do Inter no Brasileirão, né? Então, Maurício, eu acho que não joga o Wanderson também por essa volta. Menos pela qualidade e mais pela competitividade, é isso? Se todo mundo tivesse bem, talvez fosse uma grande ideia, né? Ela no papel era uma boa ideia. O problema é que o Wanderson está desembocado. Ele tá. Ele não jogava há muito tempo. Aí ele estoura, né? Então tá pesando também o tempo que ele não jogava. E além do mais, tem um crescimento do alemão, né? Que o alemão cresce a cada partida. Teve uma caidinha lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense, mas já tinha feito boas partidas, a boa partida no 4-1, jogou bem contra o Palmeiras, muito bem contra o Palmeiras, já jogou bem aqui também no Beira-Rio, no jogo contra o São Paulo, enfim. Então acho que vai ser essa dupla de ataque aí para o Inter fortalecer o meio, como disse o Guerra. Do jeito que tá o Wanderson, ele tá voltando, não tá ainda 100%. Eu acho que tu tem razão, Potter, porque lá no Parque Antártico, lá no Allianz Parque, o Inter já caiu, Pedro? Atacantes velocistas, voltou. porque o Wanderson não acompanhava. Começa de novo, Pedro, que o centro da sua ideia caiu a conexão, a gente não entendeu. Então, no eu Allianz dizendo Parque. o seguinte, lá no Allianz Parque, tá? O Internacional teve dificuldade no primeiro tempo, porque o Wanderson, ele não acompanhava o alemão, ele estava mal fisicamente, e aí o Inter jogou com 10, jogando com 10. O alemão não recebia a bola, ficava com 9 na O alemão contabilidade. Pedro Henrique. Não, você dizia o Pedro Henrique, não o centroavante alemão. O Pedro Henrique, E aí, aí o Palmeiras se fartou, né? Foi pra cima e foi aquilo que se viu no primeiro tempo. E também tem essa parte física, né? O Abel chega a falar isso, a gente falou isso no pós-jogo aqui. É impossível jogar como Palmeiras 90 minutos. Impossível. É impossível jogar como Palmeiras aqueles 90 minutos. Tanto é que o Palmeiras perde pro Chelsea de virada porque ele cansa. Porque ele não tem banco como o Chelsea, claro, tem pra, né? O Palmeiras é grande, blá, aqui no Brasil, mas perto de um time de ponta da Europa tem menos dinheiro e menos reserva. Aquela intensidade é muito grande. Não ficou claro isso. Eu acho que o Mano não pensava em guardar o alemão por segundo tempo, né? Porque o Palmeiras estaria cansado da intensidade que jogou primeiro. Eu acho que não era a cabeça do Mano, não. Vou colocar aqui e depois, quando estiver cansado, eu vou botar o alemão. Eu acho que não era essa a cabeça dele. Acabou dando certo. A cabeça do Mano no Allianz Parque foi a seguinte. Ele não podia tirar do time o Pedro Henrique, certo? Ponto de partida. Pelo que estava jogando, não pode tirar. É uma injustiça. Hoje o jogador mais feroz do meio para frente que o Internacional tem. Bom, aí ele pensou o seguinte, quem é que pode se juntar ao meio campo do Palmeiras e pode me trazer problemas? O Marcos Rocha. Então eu vou botar um jogador ali para evitar que ele suba. Só que, inteligentemente, o Abel botou na frente do Marcos Rocha, pelo lado direito, o Scarpa. Centralizou o Zé Gabriel e abriu o Veiga pelo outro lado. Zé Rafael. Zé Rafael. Pior do que isso, o lateral, o menino, e o outro guri, exatamente. E o outro guri atrevido, foi pra frente, fez horrores. Vanderlan. Aí o que aconteceu? O Palmeiras jogou 45 minutos com a bola. E o Inter correndo atrás. Aí, segundo tempo, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer do Marcos Rocha. Agora nós vamos botar alguém para preocupar o Palmeiras. E botou o alemão. Não, por isso que eu fiz a pergunta aqui, Guerra, se o Inter saísse com a formação do segundo tempo, se teria ou não o Rodião. Na minha opinião, teria. Não, eu discordo porque a essência do Rodião para mim está no meio campo e não na frente. É num Johnny com o Gabriel tirando o Edenilson do lugar.
Não, A mas minha aí, essência é mas, o aí, Inter. mas aí nós não Porque o estamos falando de Palmeiras derrota, Potter, você estava falando de rodeão. Não, é que o Palmeiras, Maurício, independente do time que joga lá, o primeiro tempo é um horror sempre. Mas, É um horror. Potter, Mesmo nas derrotas, do Ceará eu não lembro, tá? Mas quando o Atlético Paranaense eu vi os melhores momentos do jogo, era pra ser 7-2 pro Palmeiras. Mas é que Foi um massacre o jogo. É que o Atlético Paranaense foi muito competente nas vezes que chegou e o Palmeiras estava numa noite incompetente. Né? Agora, eu acho que o time que joga lá, time médio pra baixo, o time em formação, vou elogiar como é o time do Inter, que realmente é um time em formação, ele tomaria rodeão com o alemão em campo e com Os dois sem o ponteiros. Wanderson. Nós É nunca que sabemos. o Eu time vou negociar com você o seguinte, perdia, mas roda não tomava. O time ficou desequilibrado. Tanto é que o Dudu tava batendo direto com o mercado, só depois o Johnny sai do meio e vem cobrir ali. O Edenilson, para ser o cara, o meia ponta de lança, não funcionou. E tu coloca 2 atacantes de velocidade, estão recebendo a bola de costa. O cara Inter é colabora, veloz. né? Eu tenho certeza disso. Não, Mas, assim, aí ele é que engolido pela zaga, né? É que tem muita qualidade do outro lado. E daquela Não, intensidade tem. ali. Bom, naquela intensidade, o Palmeiras ganhou do Chelsea. Com aquela intensidade. Na hora que acabou a intensidade, porque é humanamente impossível jogar daquele ímpeto. É impossível jogar daquele jeito. Por 90 minutos, né? Aquela Sim, sede. mas do o jogo Inter, inteiro. o Inter até os 15 minutos o Inter no começo do segundo tempo, Potter, ele faz um enfrentamento com o Palmeiras. E aí é o Palmeiras ainda de tanque cheio. É claro que depois o Palmeiras começa a trocar. Daí tem o mais Wesley, relaxado. Tá, mas tem deixa- menino, o Palmeiras tem banco, mas os dois de tanque cheio, o Inter faz o enfrentamento. Deixa e eu o só gol botar uma do colher Inter, aí, Léo. Bagé, é num acidente. O gol do Palmeiras é num acidente. Pra- O Inter tinha o controle do jogo. Para pegar um comparativo de enfrentamentos, tá? Não tô comparando qualidade de times, mas a gente vai mais ou menos por esse lado ao mesmo tempo. Esse enfrentamento Inter e Palmeiras, há pouco a gente questionava lá o enfrentamento Grêmio e Chapecoense, tá? Guardadas as proporções, que eu achava que o Grêmio mesmo, com todas as dificuldades, o Inter tinha capacidade de sair para trocar garrafa com o Palmeiras? No cenário, não. O Mano, inclusive, eu acho que além, Guerrinha, da ideia que o Guerrinha referiu, o Mano pensou o seguinte, porque Johnny e Gabriel, embora ele tenha errado, na minha opinião, ao fazer no começo do jogo essas duas linhas de 4, Edenilson na direita, o Depeno na esquerda, acabou tirando eles do jogo, para ter campo para jogar, né? Quando o Inter perdia a bola, elas ficavam com o Gabriel e o Johnny, e aí eles não conseguiam dar encaminhamento. Ele pensou assim, olha, eu não tenho meu lateral direito titular e o reserva, que já saiu, não tenho lateral esquerdo titular e reserva. Ele pensou em proteger especialmente o mercado, né? Ali pelo lado direito. Acabou não conseguindo fazer isso, porque o Johnny, como disse o Léo, demorou a E no perceber final que ele das tinha que fazer contas, né, aquilo ali. Diogo? No final das contas, o Dudu é o melhor jogador do Palmeiras, né? A verdade é essa. Não, isso aí não tem nem dúvida, eu nem Dudu toquei nesse o Dudu- assunto, porque o eu acho que Dudu isso aí é no homem a batido. homem, Óbvio que eles ele- são muito melhores. Botar o Dudu contra qualquer lateral aí, ele vai driblar. Não, mas a pergunta central é a seguinte, contra mas- o Melgar, tá? Eu sei que vocês evacuaram, para não dizer um nome feio, para o que eu perguntei. Ele tinha como trocar essa garrafa? Eu te respondi que não. No primeiro tempo, eu acho que não. Mas eu te respondi na hora. ele tinha. O Bagé, eu te disse, não tem. Por isso que também ele disse. teve a ideia Pena que de... não ouve a gente, Então, olha, o Mano eu foi pergunto, bem. não ouve. No primeiro Bagé, tempo, mas aí deu não, errado, foi mal, troca, entendeu? Comercial. Ele foi mal, O Bagé. cheiro só- não ficou bom, viu, Deu Maurício? errado, troca. Não, ele foi mal, Bagé, porque Usei um termo técnico. trocar garrafa hoje com o Palmeiras, talvez Atlético, Flamengo e eu acho que o Corinthians. Claro. Nem Mas eles ele- trocam mas- no Parque Antártico. Mas o Inter poderia no primeiro tempo castigar o Palmeiras como ele castigou no segundo. E aí foi por isso que o Inter não castigou, por um erro de estratégia do Mano. Eu vou te castigar toda vez que tu vier com essas tuas opiniões aí também, tá? Não tem problema, tá no Voltamos logo pacote, que nem depois. dizia o Celso Rotti lá, tá no pacote. Tá no pacote. Voltamos logo depois do intervalo comercial. Resultado da pesquisa interativa pelo YouTube. Você considera que o Grêmio conquistou 1 ponto ou perdeu 2 no empate contra a Chapecoense? Perdeu 2, 54%. Conquistou 1 ponto, 45%. Agora Que vamos equilíbrio, para o hein? Twitter. Conquistou 1 ponto, 29,9%. Perdeu 2 pontos, 70,1%. O O jovem, Twitter né? é muito clube do ódio, cara. O jovem do Twitter, ele esqueceu o Grêmio teve um jogador expulso. Teve o Ferreira lesionado. A Juventude não negocia nada, né, Potter? A Juventude não negocia nada. Gurizada. O Twitter é ácido, né? Twitter é o clube do ódio. Tá apavorada, tipo assim. O Twitter discorda do Lucas Leiva. O ídolo que voltou. O Lucas Leiva foi lá na postagem lá e botou conquistado 1 ponto.
O jovem deveria ir com o Lucas Lima, mas ele é jovem, ele não viu o Lucas Lima jogar. É a questão Ele é tão jovem que ele não sabe ainda. É a tipo questão assim. do contexto, né? Eu falei na abertura. No Eu campeonato inteiro uma coisa. Agora, o jogo de ontem, o jogo de ontem o Grêmio jogou com 1 hora e pouco, com um jogador a menos. Rasgou qualquer planejamento. Ontem o jogo era conquistar um ponto. Tanto que tu vê a Então, com diferença todo respeito a quem votou ao contrário, né, Bagé? Nós discordamos. Se tu pegar, Discordamos desse 70% do Twitter. Mas é que a diferença de uma rede social para outra é gritante, né? O Twitter é meio Mostra clube do bem ódio que- também, né? Além de ser um espaço mais juvenil, digamos assim, o E a jovem. gente sempre pode contar que colorados participaram ativamente também disso aí, né? Querendo fazer algum tipo de sacanagem. Sempre dá pra contar. Sempre dá pra contar. Que é uma delícia. Mas enfim, Pedro, eu como colorado secador, ontem até dei uma secadinha, né? Porque aí chegou pra mim ali, GZH, Grêmio com o jogador expulso. Eu, opa, vamos lá. Porque aí com o jogador a mais, os times ruins são melhores. Não, primeiro tu viu que o Ferreira saiu por lesão. Isso que é um Aí, campeonato não ruim. conseguia pegar. E tu vai assistir, imagina se fosse bom. Isso que tu vive Não, dizendo que é um mas campeonato aí ruim. o Denis Abrão tem toda a razão. Não tem como, em nenhum lugar do mundo, a segunda divisão ser boa. Por isso que eu te Nenhum digo. lugar do mundo. Ninguém assiste a segunda divisão. Os ingleses Série B e desempenho os são ingleses antônimos. chamam a segunda divisão deles de Championship. Championship. Ah, vamos se deitar. E a gente Eles não ganham assiste. mais Copa, eles só ganharam Copa porque roubaram. Se tivesse VAR, não tivesse ganho. Não teriam ganho a Copa do Mundo. Então, dito isso, não tem como a segunda divisão ser boa. Eu olhei um jogo na Inglaterra de Por segunda isso que é divisão. difícil. Queen's Park Rangers contra Nottingham Forest. Mas uma coisa horrorosa. Uma Não coisa falta, e não falta horrorosa. bom lá, né, Potter? O futebol era ruim e tinha o aqueles gramado jogos, maravilhoso. Tinha aqueles jogos do Leeds United com o Bielsa que eram legal. Eram legal de ver. Não, mas aí, bom, aí o Bielsa subiu o primeiro ano, ele bateu na trave. E era legal de ver os jogos, assim. Mas o futebol inglês da segunda divisão é aquele futebol inglês raiz, é pré-Premier League, né? De muita bola na O área. dinheiro jogo também físico. é outro, né, Isso aí. o Léo? É, O só dinheiro pago. para contratar é outro. Tem E os estádios que são, lembram aqueles, né? Não, O Queen's os Park estádios- Rangers parece os o estádios são Zequinha. legais. Um gramado bom. Os estádios são legais, os estádios são antigos, assim, conservados. Londres é a mesma coisa que Buenos Aires. Tá andando Sim. num bairro, daqui a pouco tem um jogo. Tem times E de um bairro. estádio, né? E um estádio. Tem um estádio com um jogo acontecendo às 4 da tarde de terça-feira. Entra ali. O que é isso aí? Não, isso aí sei lá, Barracas contra, sei lá, Argentino Júnior. Você tu entra lá pra ver. E do Argentino Júnior saiu o Riquelme e o Maradona. Imagina. É, loucura. o Maradona argentino Júnior. Muito bem, aquele Placente, Matos está nos redondo. ouvindo aí, não? Campeão. Aquele Matos, Oi? não, mas o Paulo Germano tá ali já. Não, o prefeito virtual está aí, né? Eu tô aqui já, Pedro. Tô... Prefeito, o que nós vamos encarar daqui a pouco no Gaúcha? Pedro, é o seguinte, tu sabe que um assunto que tem me chamado inclusive bastante atenção e como as pessoas eu acho que estão um pouco familiarizadas com isso ainda, mas o Rio Grande do Sul é hoje o estado brasileiro que mais atrai empresas interessadas na exploração em alto mar de energia eólica, que é a energia gerada a partir da força do vento, né? Então essa é uma das É modalidades mesmo, mas... a mais do Brasil. Porque o Ceará é um polo de Eu energia sabia que eólica, esse né? Nordestão um dia Ceará ia também, nos ajudar, Mas PG. tá mais que o Mas o Ceará. Brasil, Olha só. de todos os empreendimentos já cadastrados, Diogo, o Rio Grande do Sul recebe um terço no Rio Grande do Sul. Então é um Ceará, tema aí que pode levar o Rio chama Grande de do estado Sul. dos ventos, né? Tem um... Exato, é um protagonismo ambiental e econômico Tu vai muito ali em promissor. Capão no verão, tu vai ver a ventania. É o Nordestão. Estamos ganhando dinheiro com o Nordestão. Mas tu sabe que é um assunto, não sei se vocês concordam, que eu acho que as pessoas, e eu inclusive, não estamos muito bem familiarizados com ele ainda. A gente passa ali às vezes por Eu falo cidreiros, disso vê de aqueles qualquer imensos assunto, viu, PG? cataventos. Qualquer assunto que Potter? aparece, eu sou pouco familiarizado, na real. Tu passa muito ali por cima. Esses dias os caras queriam perguntar pra mim, PG, Eu passo pra ir pra Imbel, pra né? Minha eu- mãe tem casa lá. pra eu decidir se os parques tinham que ser cercados ou não. Sabe quanto tempo eu gastei no estudo de cercamento de parques na minha vida? Quanto? 1 segundo. É. Eu ouvi Não, mas aí- um locutor. aí os teus entrevistados aí te querem ajudam. perguntar pra mim, tipo assim, um ignorante em todos os assuntos, se tem que cercar parque ou não. Os caras ficam uma vida estudando cercamento de parque. Entrega pra esses caras. Ah, o Santana era a Eles favor, têm que lembra? decidir. Isso era uma E o Santana bandeira- não sabia nada também. Era uma bandeira do Não sabia Santana. nada de cercamento de Mas parque. aí o que tu faz quando tu não tá familiarizado? Tu entrevista um cara que sabe e faz um aquela- baita mas timeline. aí vai ter um Aquela outro areia cara que que voava na tua cara. discorda do cara E que ele sabe. vai ser ouvido também, beleza. E aí não vem perguntar pra quem não sabe. Deixa Ô, que eles Paulo se reúnam lá Germano, pra isso. Paulo Germano, aquela areia que voava na tua casa, aquela tempestade de areia no verão que tu vai lá, sabe? É dinheiro Sim, agora. Aquela coisa toda, todo desnudo, bonitaço e tal. Aquela areia que voava na tua cara ali,
tu diz, pô, a bosta dessa areia e tal. Hoje é qualidade, tem vento dinheiro. lá e tem energia. O Pedro tem uma fixação em pessoas desnudas em casa. Peladas, em né? casa, Exato, né? exato. Ele tem Mas uma... essa que o Pedro caminha muito nu. Ele gosta de andar nu. Sim, a ricota gigante do Davi, né? A ricota gigante do Davi. Desculpa, Pedro, mas ele, enfim... É uma famosa coluna, né? É a famosa coluna. Texto. Só se escreve para personalidades, como o Exatamente. Pedro Ernesto. Senhoras e senhores, o saldo de redação terminou, não fale mais de mim. Cadê a Hoje, Kelly? Espera a Kelly. 22h25, ESPN, tá? Vida e obra de um canalha, ou seja, documentário do Pedro Ernesto, tá? E amanhã eu vou receber Top of Mind, não quero nem saber, tá? Ah, tu não vem Nem aqui vem hoje? amanhã. Tu Pô, não mas- tá aqui hoje? Amanhã tu não tá? Mais um disco de ouro, hein, Pedro? Eu não sei, eu acho que eu tô mascarado, né? Mais um disco de ouro. Tá bom. Ó, tá chegando a Kelly. Espera, Pedro. Tá Chegando a Kelly. É, tu não vem, PG, olha Kelly. teu WhatsApp. Eu acho que ele tem compromisso. Deixa eu ver. Não, tava apurando. O que vocês... É muita informação. Não, ele ganhou mais um disco de ouro, Top of Mind. Eu ouvi para 15ª Quinta. vez. Esse homem é mais que Roberto Carlos. Aí eu quero ver se o Roberto Carlos ganhou 10, É que o 15. Rio Não Grande ganhou. lembra de mim. Não ganhou. O Rio Grande me ouve cantando e esses canalhas do saldo de redação me esculacham. Aí é que tá. Isso É terrível. muito popular, né? É um popstar, né? O Rio Grande me ouve cantando. Olha isso. Ele é um ícone pop. Eita, nós. Então eu tava apurando, Canta pra nós, Pedro. Canta pra nós, termina o Sala Terminou o cantando. programa, Carimados. Não, eu tava contando falando sério mesmo agora, eu tava fazendo uma apuração, fiquei bons 20 minutos no telefone, porque foi publicada uma informação pela Folha de São Paulo da desistência de um dos pré-candidatos ao governo do estado. Então, fiquei 20 minutos no telefone com ele para entender o que estava acontecendo. A Folha publicou que o PT, que a Gleisi Hoffmann teria informado da desistência do Beto Albuquerque, que é do PSB. O Beto Albuquerque, que já foi deputado federal, já foi deputado estadual. Secretário. Foi candidato a vice na chapa da Marina. E o Beto reagiu com muita indignação a essa informação de que a Gleisi teria comunicado, né? Eu até fui para o deputado, eu tenho determinadas palavras que eu não posso publicar, Melhor não. né? Porque a liturgia não me permite publicar, mas ele está bastante indignado com o fato de o PT, ele disse para mim, a Gleisi tem que cuidar do PT e não do PSB. A Gleisi Hoffmann, ela cuida do partido dela, ela não é presidente. E ele disse para mim uma frase que eu até achei forte, porque, enfim, as alianças estão se desenhando ainda. Ele disse, não, o PSB não vai em nenhuma hipótese indicar o vice do PT. Acontece, Pedro, e eu tenho absoluta confiança e publiquei essa frase, inclusive, já está lá em gzh.com.br, uma apuração minha e do repórter Paulo Egídio. Em nível nacional, há conversas que caminham numa direção. Vou dar como exemplo rápido para vocês. O MDB, em nível nacional, está forçando para que o MDB do Rio Grande do Sul faça aliança com o PSDB. E aí, os deputados, os MDBistas gaúchos, boa parte deles não quer. Então é esse arranjo que vai ter que ser costurado, vai ter que se encontrar um caminho entre o que diz a direção nacional e o que diz o pré-candidato aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, por isso que eu cheguei Quem mais seria tarde. o candidato do MDB que querem aqui no estado? O MDB hoje, o pré-candidato se chama Gabriel Souza. E o MDB nacional, que daí vem a Simone Tebet, eles estão forçando, mas já mandaram carta, não é eu que estou falando. A Simone Tebet, o Baleia Rocha mandaram carta dizendo, não. A orientação é para estarem juntos, MDB e PSDB. Aí vocês vão dizer, Kelly, mas não tem autonomia? Claro que tem, né? O local sempre tem autonomia. Porém, existe uma coisa chamada fundo partidário. Claro. E não quem vamos é que gastar dinheiro em decide? quem não tem chance. E quem é que decide para onde vai o dinheiro, Potter? Exatamente isso que tu disseste. Eles vão direcionar, eles podem mandar dinheiro para o Rio Grande do Sul, para Tem chance no Rio Grande Paraíba. do Sul, então manda dinheiro pro governador de lá, pro candidato lá. Se não tem, não vão mandar. É por isso que eu cheguei Eles só querem que agora, o Pedro, porque eu MDB estava apurando. Apoia o governador Eduardo Leite aqui, justamente porque em nível nacional o PSDB está apoiando a Isso, Simone para Tebet. fazer E uma porque troca, né? o MDB apoia já o governo Leite aqui. O Gabriel é um parceiro na Assembleia. Apoiou. Muito, né? A Simone Tebet não É, tem vice ainda, foi. né? A Simone Tebet Não não tem, tem né? oficializado vice ainda, não.
Enfim, Ia Pedro ser o Ernesto. Diogo Oliveira, o vice. O MDB, historicamente, é um partido, até pela tradição que teve na luta democrática, de ser um guarda-chuva, de abrigar muitas tendências, ele tem mais dificuldade de formar unidades, assim, né? Aquela manchete que diz, dividido, o MDB não apoia fulano, não apoia Beltrano, não tem maioria aqui. Até ali. porque o MDB já apoiou todo mundo, né, Diogo? Exatamente, Olha é um alguém na partido história que... É que, enfim, ele tem Tá essa sempre ali. matriz. né? Enfim, senhoras e senhores, devo dizer que o Sala de Redação terminou. Nós temos muitas questões importantes a serem tratadas no Gaúcha. Gaúcho o quê mesmo? Gaúcha? Amor. É top of mind. Eu tô povo mãe.